Boa tarde mais uma vez. Feliz sábado a todos. Também boa noite para aqueles que estão à noite, bom dia para aqueles que estão dia, se tendo em conta que está online em direto. E independentemente de onde que nós estamos, seja cumprimentado na tarde de sábado ali, na nossa, onde aqui está vendo a sequência, mais um live de Acima. Acima, para quem aqui quer saber, então, é a Associação de Compositores, Intérpretes e Músicos Adventistas, e não tem estado a fazer esse trabalho de aproveitar, através de música, divulgar a música e fazer também com que a música seja um instrumento para evangelização. Tudo nós que está nas live ali, está pedindo que nós entra, nós bata identifica meus amigos, nós partilha live, ok? Nós temos pessoas que gostam de música, pessoas que tá canta, pessoas que tá toca, pessoas que tá crê, adora a Deus através de música também. Então, nós identifica que as pessoas ali, assim que é para não poder nesta tarde, ter um contato com dois entrevistados, onde aquilo também consta um pouco mais desse trabalho. Então, nunca é demais reforçar que acima está ali para fazer esse trabalho de congregar músicos adventistas cabo-verdianos, tanto na Cabo Verde como na diáspora, sabendo que tem pessoas que estão na comunidade emigrado, e também valorizar e promover a identidade musical cristã de matriz cabo-verdiana e também apoiar e promover criação e produção de nós músicos e intérpretes adventistas. Então, acima já tem alguns tempos a fazer divulgação de esse trabalho. Então, o objetivo é fazer isso, fazer com que também músicos e produções e criações de nós músicos e intérpretes seja conhecido. E isso na terceira temporada. Então, já não teve primeira temporada, segunda temporada, agora sim na terceira temporada, onde é que o objetivo dessa temporada é entrevistar produtores e técnicos de som, onde é que com essa temporada ali, durante o mês de setembro, então, não quer promover nossos produtores, dar a conhecer esses trabalhos que se tem feito para cima, na cima, aliás, nessa associação, e também despertar interesse de nós músicos para a importância de produção musical e também, sobretudo, incentivar e encorajar nós músicos a investir num trabalho de mais qualidade, apesar de não só fazer algo para Deus, isso não quer dizer que eu tenho que fazer de qualquer maneira, mas sim tenho que fazer tudo de qualidade. Então, acima tem esse objetivo ali, nessa terceira temporada. Então, não vai para nós, do pedir a todos os nossos amigos que estão acompanhando, para poder fazer a identificação de amigos também que poderia bem assistir as lives, nós fazer comentário, se no caso que são caçadora direito, nós está fazendo saber, nós está dando algum feedback, assim que para não poder hoje se internet operacional, se som sai direito, se também vídeos sai direito, que está cortando. Então, nós seja à vontade, nós fazemos comentários, nós tudo, nós seja bem-vindo à nossa live de sábado. Então, hoje, cima que já falando, também tem dois convidados especiais, que eu também conheço esse trabalho, então eu gostava de que nós partilhava essa live, nós convida meus amigos, nós identificar tudo que poder estar interessado na bem conhecer também trabalhos de esses dois entrevistados. Então, sem mais delongas, creio que nós apoio ali na tela algum comentário, algum feedback. Se tudo está operacional, se nós estamos direito, nós dá um feliz sábado lá. Tem a Gisela com nós, Gisela é sempre um assistente assíduo de acima, então não está agradecendo, te desejo um feliz sábado. E assim não poder convidar mais pessoas, mais nossos amigos, para poder bem acompanhar. Então,
Nunca é demais reforçar que nós estamos na terceira temporada de fazer entrevistas, nos lives também entrevista a produtores e técnicos de som para não poder promover nossos produtores e dar conhecer esses trabalhos na cima, despertar interesse de nós músicos para a importância de produção musical, incentivar e encorajar músicos a investir num trabalho de mais qualidade. Então, que ali é objetivos de esta terceira temporada. E hoje, então, nós também conhecemos dois de nossos convidados especiais que está trabalhando diretamente ligado à sonoplastia. E então, da convidava, da pedia que não põe nossos convidados na tela. Alguns já não sabem, como dizemos hoje na divulgação na cartaz. Então, queria chamar nossos convidados. Nós põe nossos convidados na tela. Ok, já temos dois convidados na tela, né? Então, muito boa tarde, feliz sábado a nós dois convidados, no tem ali, para aquele que está aparecendo ali, tem Isaías Pinto e Samuel Brito. Então, seja muito bem-vindo à nossa programação de nesta tarde de sábado, e nós esperamos que nós também trazer alguma contribuição e para não poder aprender um pouco mais sobre também os trabalhos que nós está fazendo, que nós tem estado a fazer para poder conhecer. Então, se que nós podemos hoje ali, esses nomes na tela está aparecer, Isaías Pinto e Samuel Brito, né? Mas nós também temos esse momento ali de conversa onde é que eu também conheço um bocadinho mais, e por isso nós vai para a nossa primeira pergunta para nossos convidados, que é para não pedir para nós identificar para nós quem é que nós para o pessoal poder conhecer nós. Nós está falando nós nomes, aquele que é nós nome mesmo, de onde é que nós está bem, onde é que nós está morando, né? E qual igreja que nós está frequenta. Então, podia convidar Isaías Pinto, podia responder para nós primeiro, depois, na sequência, Samuel está responder, tá bom? Nós está à vontade. Ok. Bom, meu nome é Isaías Lopes Xavier Pinto. É pessoa que já é conhecido para todo lugar, né? Então, onde que passa, pessoas, a maioria está conhecendo, né? Bem pouco alguém que conhece. Então, reside atualmente na Palmares, mas antes era na Charles Antônio, nós vamos passar para morar na Palmares. Mas a igreja que está frequente é Plató, igreja central. Portanto, é uma igreja que tem muito paixão para ela, uma igreja que cresce já há muito tempo, muito rapazinho que gosta, uma igreja que tem muito paixão para ela. Ama as igrejas e gosta de das igrejas. Ok, então, pessoal de Platô, nós entramos nessa live ali, nós dá aquele feedback sobre nosso convidado ali e acompanha-se nessa entrevista que nós também temos ali. Eu te convidava todos nós a partilhar também, nunca é demais. Então, eu não conheço nosso primeiro convidado que sabe diretamente de praia, de Ilha de Santiago, e nosso irmão Isaías, mais conhecido Pazá. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite e desde já seja bem-vindo. E na sequência, então, eu passava para o nosso segundo convidado, acho que de Barlavento, né? Vamos lá, Samuel. Samuel, ok, boa tarde para os nossos irmãos lá, boa tarde para os nossos internautas, nossos ouvintes, a todos aqueles que estão assistindo, ou boa noite, nunca saber qual é o lugar que se trata, de depender de fuso horário. O meu nome é Samuel Brito, mas com alguém está chamando de Sams, está meio de igreja de Sal, que pertence à igreja de Espargos. Na Sal não tem duas igrejas, uma na Palmeira e outra em Espargos. Na Palmeira é um grupo, mas ainda pertence a Espargos. E em cima que é Flamengo, trabalha na parte, está ligado à parte da sonoplastia, do som, na igreja. Não moda azar, quer saber, mas me é bem conhecido para muitas pessoas, mas não acredita que não moda azar, né? Já é muito mais bem conhecido. Então é isso, Samuel Brito de Sal, e pertence à igreja de Espargos. Ok. Então, hoje eu vou falar que eu tenho para morir do ter
alguém de Sotavento, alguém de Barlavento, e do ter também nossos convidados que estão tanto no país como na diáspora, então nós estamos ali de forma mesmo distante, mas nós estamos ali unidos através de tecnologia. Então, nós te agradecer também mais uma vez Samuel Brito para ter estado ali conosco hoje, para não poder bem continuar e dar um pouco a conhecer o nosso trabalho. Então, por isso, nos pediva, tudo quem é que é de Igreja de Platô, de forma especial, e também de Igreja de Espargos, então, nós entramos na live, nós identifica mais amigos e também nós partilhamos live para não poder divulgar o trabalho de nós dois convidados que nos temos hoje, para a honra e glória de nosso grandioso Deus. Então, sem mais delongas, não está avançando. E não te convidava, não te pedia então para nós convidados, principalmente, agora não começava com o Samuel, né? Sams, se podia falar para nós quando e como que foi o primeiro contato de nós com música, na que época, na que contexto, para o pessoal poder olhar se nós tem algum tempo nesse assunto ou não. Está à vontade. Ok, muito boa a pergunta, né? Exatamente. Bom, mim começa com música, poder falar desde de criança, né? Não totalmente dentro da música, mas dentro de junto com equipamentos musicais, né? Aparelhos de som, mesas de som, colunas, aí por dentro, desde criança, mas não começando na eletricidade. Tenho curiosidade com a eletricidade. E desde criança começa a fazer pequenas colunas, a tentar ligar para produzir som, a tentar ter som mais forte. E então, desde a infância, comecei meu primeiro contato com equipamentos de som. Depois isso basta desenvolver uma oficina de eletrônica, aprender a reparar, e hoje minha profissão é trabalhar na área de eletrônica, começar na reparação de equipamentos domésticos e equipamentos de som, sobretudo. E então o meu primeiro contato foi desde a infância, né? Eu tinha uma pequena maletinha com alguns materiais de eletricidade, de som, colunas, alto-falantes, pilhas, até iluminação, né? Então ali começa o meu primeiro contato. E depois, para crescer, depois de entrar nessa área com profissão, e bem, tendo ele como profissão, bater dentro na igreja na parte da sonoplastia. Resumindo, é ali que começa, né? Ok, muito interessante. Para modo não poder olhar a forma como que Deus está conduzir as coisas, não está iniciando algo que depois se não aplicar para a obra de Deus também não está perceber o quanto que está ser gratificante para o avanço de trabalho de nosso grande Deus. Então, já não conhece esse início de contato com música com o Samuel, agora não está papia com o Zá. Zá, e Dinho, modo que foi? Alguma profissão também ligada a materiais de som ou nem por isso? Não, normalmente, apesar de som, então tem aquele bom assim, uma hora que pessoas muitas vezes pensam, mas não é um cozinhas de nada, assim, compreendendo então algumas cozinhas, mas me mais sabotar mais é para música e ópera. Portanto, também pode falar em termos de esqueci eu pensei que pode foi mais ou menos assim na que época assim que eu teve primeiro contato com música. Bom, a mim também foi uma pessoa que desde pequenote me cresci com música porque minha pai já era músico, depois já era música e dava aula de música própria nesse trabalho. Então, me cresci com com instrumentos, né? O cavaquinho, violão, e minha pai próprio fazia violão. Então, cresci normalmente com instrumentos da casa. Então, tudo que eu empreendi foi minha pai que transmitia e até hoje, só que me levaram muito mais a sério. Antes, eu pensava sozinho, que está muito ligado, mas depois me foi muito mais a sério, até hoje, aqui eu tinha empreendi, e levar a sério, até hoje ali.
Uau. Tanto, Então, ali nessa hoje aqui, de facto, nós, desde o início, todos nós dois convidados desde o início, desde pequenote, né? Teve esse contato com música, então não te perceber como que Deus também, como que Deus tem estado a conduzir e preparando sobretudo, sobretudo aquele que não te percebe, Deus está colocando no nosso caminho algumas circunstâncias e algumas algumas circunstâncias, algumas oportunidades que se não aproveitar e não reconhecer, mas é algo útil que não poder desempenhar e fazer avançar na obra de Deus, então que ela também está ajudando bastante. Então, de não perceber que, de facto, desde pequenote nós teve esse primeiro contato com música. Agora, em relação à sonoplastia, lida com o som na igreja. Em que contexto que nós começamos a trabalhar com o som na igreja especificamente, controlando o som, aparelhos? Ainda gostava de ouvir banhos na igreja local, sempre naquela igreja que nós iniciou, ou se nós teve que passar para outras igrejas. Então, ainda gostava de ouvir. Isaías, pode ser? Por aquele... esse man ficava normalmente não há muito assim aquele famoso de sonoplastia, mas só que, quer dizer, alguns cozinhas mata aprende. Então, ainda lembra de um pastor que estava ali, que era Paulo Leitão. Então, ele era, naquele tempo, ele tinha aqueles equipamentos, tudo. Então, ensinava a mim, mostrava a mim o que ele fazia. Mata aprende pouco a pouco. Mas, em termos de que é mais sofisticado, já não tem um sério problema, né? Porque sonoplastia exige um conhecimento já mais amplo, tipo, saber uma puta lidar com o som, mas aquele pouquinho que não conheço, não dizer, mas tanto assim que ele mas não cabe para nós é mais para a área de música, toque, outras coisas mais. Ok, tá certo. E Mano Samuel, e Dinho, como que surge aquele interesse particular para a área de sonoplastia? Ok, muito bom. Eu começo também desde lá para trás, né? Quando já começa cima aqui a falar que começa a trabalhar na área de som, basta aprender a fazer algumas caixas de som, colunas daquele tempo, que não te lembra que as colunas grandes, e conforme basta adquirir alguns alto-falantes e basta montar algumas caixas, e como a igreja também é pouca, tinha condições para comprar equipamentos, basta fazer alguns caixas de som e bata trazer para a igreja para colocar, ou esse nota melhorava o som, né? E sempre tive esse desejo de ter boa qualidade de som na igreja. Então, no passado, que aquilo não bem feito, mas para aquele tempo com que tinha muitas condições nem de comprar algo melhor e nem no mercado também que tinha algo melhor na Cabo Verde, então bata fazer que os equipamentos de som, sobretudo caixas de som, e te trazer para a igreja. E sempre que tinha alguma oportunidade que alguém te oferecesse alguma coisa de som que um ema te servia na igreja, então te trazer bem. Então bata desperta aquele interesse de ter uma boa qualidade de som na igreja. Então ali bata entrar e o que pode falar também que tinha outras pessoas que entender de som e qualquer equipamento, pessoas achavam que era bom e ainda queria sempre o melhor para a igreja. Então bata entrar na sonoplastia. E até agora está ali, né? Ok. Ali na sonoplastia, né? Não pode falar também para completamente na sonoplastia por necessidade, né? Como que tem outro alguém, mais adiante, aqui em algumas perguntas, está a falar por quê? Por necessidade. Tá certo, tá certo. Então, o que é que não pode hoje ali, naquele pouco introdução ali que já não fazer, não se perceber que, mesmo que nunca tiver uma formação, um conhecimento e profissional de área, mas não se perceber que Deus está usando mesmo com aquele conhecimento leigo que não tem, mostrando-nos boa vontade e fazendo para a causa de Deus, então que ela é muito bom para ajudar na divulgação, no crescimento e na organização da igreja e não só. Então, é por isso, para de saber que essa área ali ela é fundamental, não qualquer atividade, programação da igreja e não só, há necessidade de ter um técnico de som, um produtor, um músico, então é por isso que assim está ali, nunca cansa de mais uma vez, que assim ajuda a promover nossos produtores, a conhecer trabalhos que nossos produtores têm interesse de nossos músicos, a importância de produção e também incentiva e encoraja músicos a investir num trabalho de mais qualidade. Assim como Samuel já falou ali,
se vontade era sempre trazer algo material de qualidade. Então, também tudo que nós fazer para Deus, nós deve sempre ter aquela vontade de fazer com qualidade. Agora, nós teremos um minutinho para interagir com o pessoal que está ali no nosso chat, ali para fazer comentário. Já não ouvi o comentário de Gisela, que sempre é uma assídua na nossa live de acima, ela falou, mas ela é de fogo, mas ela conhece irmão Isaías. Então, irmão Isaías, eu tenho alguém ali que conhece, que já sabe de quem é que se fala. Também eu tenho Hermesinda Miranda, que é vizinha de irmão Isaías. Minha tia também está ali. Então, nós é vizinha. Exato, vizinha. Eu tenho Joaquim Mendes também, que está ali, mostra saudades, exato, nosso grande músico também. Então, não te pedir não te agradecer nossa interação, nosso feedback, nos vai te acompanhar e se nos puder nos partilhar live, nos identificar mais amigos, nos ali para não conhecer o trabalho de nós dois convidados hoje na área de sonoplastia a nível da igreja. Também tem o irmão Ricardo Fidalgo, assim está correto, que só te manda saudações. Então, não te agradecer nosso feedback, se algo com essa som ou imagem, eu estou fazendo aquele comentário só para não poder baita da toque, tá bom? Então, sem mais delongas, nesse momento ali, não está bem ouvir uma música, que não está bem põe, é música intitulada Recado, então não está convidado nós no estúdio também acompanha essa música que nós está bem hoje e não medita na letra, que está bem passando essa música, não está seguir com nossa entrevista logo após essa primeira música. Enquanto isso, nós vamos partilhar a live da gosto e te identifica os amigos, tá bom? Olha, filho, presta atenção na som que tá saindo. Minha voz, som de criação, som de libertação, som que tá renovado o coração. Mas quem que falou, mami, é que ninguém. A minha história inventada para alguém. Crê, acredita, mas da onde que na minha fica a saber. É mim que cria mundo, fica a saber. É mim o Criador. Olha, filho, presta atenção na som que tá saindo de minha voz, som de criação, som de libertação, som de renovar o coração. Quando cria o mundo, tudo era perfeito. Mas minhas filhos desempenham afeto. Teve que morrer, vapor irá nascida. Hoje tá Flamani, o Criador. Hoje tô falando o libertador, meu filho, presta atenção, a som que tá saindo de minha voz, som de criação, som de libertação. Só que quer renovar o coração. Só que quer renovar o coração. Oh, 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 oh.
som que tá renovado o coração, som que tá renovado o coração. Muito bom. Ok, muito obrigado para nós, música que não acaba de ouvir agora, um hino também que tem uma letra muito bonito. Então, nos está ali a trazer nós dois convidados hoje, também na área de sonoplastia, dos técnicos de som, que, embora sem uma formação profissional na área, mas não está perceber que tem estado a dedicar todo esse talento e esse conhecimento que eles têm para poder ajudar no trabalho de evangelização através da música, né? Então, nós estamos ali com as pessoas, a fazer comentários, está acompanhando, e nós podemos olhar na tela. Nós dois convidados de hoje e pessoas conhecidas, tanto na área no grupo de Parlamento e na Sotavento. Então, Eliseu Teixeira Salita Flá, Zá e Sams, dois pilares da música adventista na Cabo Verde, um na música e outro na técnica. Que Deus continue a estar abençoando. Amém. E agradecer a Deus por talentos que Ele está concedendo cada um desses filhos para poder fazer esse trabalho. E tudo nós que está a assistir, então, nós continuamos com nós e também com Chemas. Sem mais delongas, nós passar para os próximos perguntas. Mas antes, não saber que, claro, horas que não está ouvindo música, muitas vezes, quem é que só está ouvindo música, às vezes nem sequer que está saber de correria, de cuidado, de alguém que está por detrás, como que pode falar, na bastidores, né? Para preocupar, para que tudo pode dar certo, para controlar aí materiais, instrumentos, para tudo poder dar certo. Então, não te gostava de perguntar, nesse momento de dirigir para Samuel Brito, para falar para nós, qual é que, na opinião de Samuel, qual é que seria que as funções de um técnico de som? Qual é que seria o trabalho de um técnico de som para poder música, para poder fazer com que música seja algo também de qualidade? Ok, bom. Para começar, mal que falamos, está na sonoplastia por necessidade, né? Porque na igreja que tem uma pessoa qualificada ou que tem a entender bem da parte dos equipamentos, para manusear bem o equipamento, para que não pode ter um bom qualidade de som, um bom serviço na área de gestão de som. Então, como técnico na área de reparação, então fazer reparação, e alguém que está a fazer reparação não necessariamente saber toda a função, ou todo o funcionamento do aparelho. E agora, quem que está manuseando, sim, deve saber, deve ter todo o conhecimento do manuseamento de como o aparelho está funcionando. E um técnico de som, na sonoplastia na igreja, é aquele alguém que, resumindo, está trabalhando, está na bastidor para fazer todo o sistema de som, de projeção também. Ele já não tem incluído projeção também, porque hoje já não está trabalhando com projeção também, para gerir, para que tudo funcione na melhor forma possível, para que não poder ter um som de qualidade, para que microfones poder estar bem ajustado de acordo com a voz de cada pessoa, para equipamentos, né, violão, teclado, qualquer instrumento de música poder estar numa tonalidade toda equilibrado, né? Então, o técnico de som tem essa função de ajustar tudo para ser na melhor forma possível. E esse é um lado que, para mim, já é um bocadinho mais complicado. Então, não ter uma pequena noção do som, dos ajustes, do agudo, do grave, do médio, mas nunca tem aquele ouvido de um técnico mesmo. E um técnico, já agora avançando, um técnico de som, um sonoplasta, ele tem que ter um ouvido também bem afinado, né? E essa parte ali, já que, graças a Deus, hoje já tem alguém na igreja que já está na esse lado.
e então toma uma liberdade, então queria só apresentar ele porque é com área que é totalmente de meu. É por isso que eu que me fazer por necessidade. Como já te entender um pouquinho de aparelhos, né? De forma de montagem, de ligação, de entradas de som, saídas de som, então ficando na sonoplastia da igreja até aparecer uma pessoa, mas até agora ainda não, mas já tem alguém ali, já tem um braço direito e nos dá liberdade só para apresentar ele que ele já tem um ouvido afinado para música, já às vezes não está ali de cima, também lá de baixo, dá um toque ali sim, dá um toque lá, já acusa de ser mais perfeito. Então, por isso, não te ajusto também a apresentar, porque já é uma parte que ele auxilia bastante ali na igreja. Esse é Ivan, meus conselhos, sim, é de São Vicente. Alô, Ivan, seja bem-vindo, feliz sábado. Okay. Igualmente. Ok. Queria lhe apresentar porque ele já tem um braço direito, já tem entender, já tem um ouvido afinado. Deixa eu ver se ele também lá de baixo, moda quem é falou, mestre dá um toque naquele micro ali, mestre dá um toque no violão, mestre dá um toque no teclado. E ele está dando som de ser uma maravilha. Ok, então não pode hoje, quando que há unidade, cada quem está a fazer um ponto, cada quem está a fazer parte, melhor dizendo, aí então não está tendo aquela harmonia que está a fazer com que tem aquela unidade, assim como o Paulo está a falar, cada quem está a fazer uma coisa, nós é diferentes partes de um corpo, então, Ivan, estaria parabéns também para Moreno está perceber mesmo na qualidade de apresentação que está a ser feito a partir da igreja de Espargos, né? Não está acompanhando, não está perceber que está lá um trabalho de qualidade. Deus está abençoando tanto a Samuel na parte de reparação e Ivan que está lá naquela técnica lá. Então, quem sabe não pode aparecer mais um convidado ali que não pode trazer para cima para conhecer também o trabalho que está a ser feito. Então, não está agradecer. Exato. Agora, eu queria perguntar para o Mano Isaías, na opinião de Mano Isaías, o que é necessário, então, para que eu poder ter um técnico de som, para poder fazer aquele trabalho lá cima que Samuel Safra, e para ajudar na igreja, e não só, na opinião de Nho, o que é necessário nessa pessoa para trabalhar na sonoplastia? Bom, nesse caso, tem que ter alguém bastante formado, porque formação é uma coisa que tem uma grande qualidade e é fundamental. Portanto, tem que ter alguém formado naquela área, porque não estou, por exemplo, se a maior focaliza numa parte muito importante, que é ouvir a audição, tem que ter um bom ouvido, que muitas vezes vai sentar para ouvir para conseguir ter algo que está direito para quem está corrige, para quem está acompanha, né? Portanto, a audição é muito importante, é o que se marcava de focalização. Mas acho que tem que ter alguém mesmo formado, porque senão, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, nas sons que estão na praia, ali na Camboa, em outros lugares que são aqueles grandes festivais, mas tem que ter alguém mesmo profissional para isso, é uma coisa que tem que ser de qualidade, tem que ser uma coisa de grande contributo, para ter um bom funcionamento. Exato, não está a perceber que a igreja, inclusive, se calhar tem necessidade de investir nesse profissional, para não está a perceber necessidade mesmo de essa pessoa que pode, com certo conhecimento mais profissional, também está a fazer com que haja mais qualidade na música. Então, não está agradecendo a nossa resposta quanto a isso. E não queria também ouvir, Banho, se teve algum tipo de história engraçado ou alguma situação que nós tem passado, que pode ser ou engraçado ou difícil, que nós tem passado relacionado a essa área ali de sonoplastia, que nós poderia partilhar conosco, não sei qual de nós que se puder partilhar isso, para estar à vontade, alguma coisa assim de engraçado que já aconteceu, Samuel? Algum material que já vou reparar que se calhar tudo estava certo no início, mas quando que vai experimentar cada direito, né? Ou nunca aconteceu? Já aconteceu, por acaso que até lembra muito bem, mas tem lembrança que já aconteceu isso, deixa eu ver se não está com o equipamento em forma,
testa tudo antes e em cima da hora parece que acontecer algo e tudo, nada que te funciona aí, vou ficar lá naquele impasse. Mas antes de ir para aquela pergunta, eu queria falar um ponto importante ali na forma de ter uma melhor som na igreja, maneira que a sonoplastia poder funcionar melhor. É uma coisa que às vezes não falha como igreja e não tem essa tendência sempre de cada querer investir sobretudo no equipamento. E desde sempre, desde pequeno, eu queria ter um melhor equipamento na igreja, sobretudo de som. Porque som é uma área muito fina. Nunca tem muito ouvido para som, mas não saber que ele é uma área muito fina, muito delicada. Então, e ele é uma área que te atinge toda a pessoa. Então, se você tem um som de má qualidade, pessoas também que te aceitavam muito bem. Então, e sobretudo na igreja, não tem que ter um som de qualidade. E o que me apelar para a igreja, para membros, para líderes, para poder ter uma boa sonoplastia, um bom som na igreja, é investir num bom equipamento. Porque se você tem um bom equipamento, também vou ter dificuldade na som. Não necessariamente não tem que investir em algo top de gama, mas também que não fica com coisas medíocres. E não tem tendência, às vezes, de desenrascar na igreja, na equipamentos de som. Não fazer um sacrifício, não investir, pelo menos num equipamento de uma qualidade, pelo menos médio, já é bom para a igreja. Porque se não tem um equipamento de qualidade, já falar médio, não baixo, mas médio, e se não tem alguém de som como o Ivan, que tem ouvido, e como o Zaki músico, que tem ouvido, já estou conseguindo dar um toque naquele som que ele está a ficar melhor, mais audível. Mas se você tem péssimo aparelho e sobretudo, se você tem alguém que entende um pouco de som, você tem um problema. E quando você tem um melhor aparelho, você tem uma melhor qualidade de som. E exatamente falei que ele está na isso por gosto e não porque ele é formado. Tem necessidade também de formar pessoas, formar jovens, capacitar-se. A igreja tem que investir nisso porque a música é algo que atinge toda a pessoa. E tem pessoas que te apreciam bem e está a ficar a escutar se você tem uma boa qualidade. Então, um bom aparelho, um bom equipamento de som, ajuda bastante na igreja e a igreja deve investir nisso, fazer um esforço para comprar um bom equipamento. Desde sempre que comecei a trazer equipamentos de som, então, a igreja sempre tem aquele melhor para a igreja. Exato. E perceber no comentário de nosso acompanhante Wagner Batista, para nosso ministério é útil na missão. Falando nosso ministério, percebemos que pessoas que estão trabalhando ligado a som, ou especificamente em os dois, mas de forma geral, pessoas que estão trabalhando ligado à sonoplastia, não podem perceber que ele tem aquele papel fundamental na complementar, de poder ter um bom letra de música, de poder ter um bom intérprete de música, mas aquele som, aquele equipamento, aquela pessoa que está lá para regular, para poder sair de forma audível, se não for com qualidade, se nunca tem ele, então tudo vai por água abaixo. Então, nessa temporada ali, nós estamos tentando, então, também entender esse outro lado, que é o modo de poder falar de pessoas que estão na bastidores, que também estão fazendo esse trabalho para que aconteça aquela qualidade que nós estamos falando ali, sendo que nós estamos fazendo algo para Deus tem que ser honrado, não saber que ele merece uma música de qualidade, então, já que você está falando disso, você está perceber que há necessidade de ter alguém formado e material de qualidade, tudo isso para poder prestar um melhor louvor a nós Deus. Zanga, se o senhor tem também alguma coisa interessante sim, que aconteceu nesse tanto período? Os cantando tinham trabalhado com essa questão de som na música também? Bom, a mim já me tem portanto, eu já está com uns 20 anos que naquela parte. Mas, fala também, não era assim. Você teve alguma experiência assim marcante ligada à área de sonoplastia, à área de musical mesmo, que eu gostava de partilhar? Tive momentos marcantes, tive momentos também de constrangimento, por exemplo. Porque o que se marcava, ele falou assim,
puxa na qualidade, porque muitas vezes eu costumo ter momentos tão desagradáveis no som, que está tudo apetite, mesmo por toca, ou por dirigir música, então perdeu cima que nunca tem, perde tudo o desejo, tudo o prazer na algo que você faz, né? Portanto, quanto à qualidade de som, é muito importante. Às vezes o pode ter bom caixa de som, pode ter bom equipamentos, mas aqui pode ter um microfone que está de qualidade também. Pode ter também bom microfone, pode ter também bom caixa de som para transmitir aquela mensagem, ou para dar aquele som que precisa. Mas tem que ser uma qualidade de som mesmo, e é o que muitas vezes tem acontecido já muitas vezes comigo, e não, muitas vezes não dá à toa quando num coral que nos acompanha, ou num conjunto que nos acompanha, de jovens, tem acontecido isso comigo, momentos menos tristes, porque às vezes não está pouco dinheiro, não quer investir, não quer ter uma bom música na igreja, não quer coisa que ler, ou para um congresso, ou para um acampamento, ou algo assim diferente, mas nunca quer custa na qualidade, não quer guarda dinheiro, ou muitas vezes não está pouco, nunca ter dinheiro, então não quer usar para tudo. Eu não tenho um som muitas vezes que cada quadro, cada trazer algo bom, e não sabe mais quem se sentar, eu gosto de ouvir um bom som, às vezes de qualidade bom, e mesmo para Deus também, é um Deus que merece dos melhores de nós, né? Às vezes tem acontecido isso, portanto, eu também que tenho notado isso, até acontecido muitas vezes, né? Graças a Deus a Igreja Praia, já não sei desse sufoco, porque antes não tinha um som mais ou menos, mas hoje mesmo comprar um de qualidade, foi carros mesmo, na América que ajudaram a comprar. Então, é um dos melhores sons que eu tenho hoje na Igreja Praia. Portanto, está dando qualidade mesmo na toque, na canta, ou na força da criatividade, está dando qualidade. Mas acho que mesmo igrejas se pulsam mesmo naquela área. Estava a igreja. E uma coisa que nós está percebendo, desculpa, cortanho, é que nessa temporada de live ali, que você tem entrevista produtores e também técnicos de som, está fica evidente ali que a igreja tem que mudar essa estratégia nessa área ali. É unânime, desde aquela primeira entrevista que eu fazer, é unânime que há necessidade de ter esse investimento. Então, acima você está promover que as lives ali, no sentido de trazer alguma reflexão à volta disso, para que a hora que você pensa na música, porque você pensa só num alguém está cantando de frente, mas para não pensar na tudo que é o trabalho envolvente, que também tem envolver diferentes pessoas e diferentes profissionais que deve ter na igreja, com talento, com dedicação, que é para não poder fazer algo que, no fundo, ele está trazer uma qualidade para quem é que se está ouvindo, mas sobretudo para não apresentar algo que seja de adoração, de maneira que Deus também para ser adorado, assim como no todos os espetáculos no mundo e nos eventos e mundanos, que tu perceber que há uma dedicação, há um investimento, há todo um envolvimento para que aquilo trazer aquele impacto. Então nós também do mês ter muda aquele pensamento de fazer coisas só no amadorismo, tem só um instrumentinho ali, ou tem só uma menzinha de som, ou qualquer alguém que não te apanha para não pôr lá para trabalhar, para bater e pôr aquela música. Então, essa temporada de live ali está a ser benéfico nesse sentido ali, para modo estar trazendo aquela necessidade. Valdir Miranda tinha feito um comentário ali, que se senhores podem pôr na tela ali, muito importante, só para complementar aquilo que nós falamos, que ele falou ali, um aspecto importante é a igreja ter pessoas com formação, ou no mínimo que está entender, e não está tudo hora alguém está mexer para modo de criar irreverência na igreja, que ali é uma das coisas que isso está acontecendo em várias igrejas. Nunca tem, às vezes, aquele alguém que é ideal
e então a técnica de som fica tudo bagunça, desculpando a expressão, mas às vezes assim que fica. Então há necessidade disso e acima então se está fazer isso no sentido de trazer reflexão também, ouvindo quem é que está trabalhando, ouvindo que os desafios ali, que é para não poder olhar como que não poder fazer também e alguma iniciativa prática para poder ajudar nesse sentido ali. Ok, você está próxima de reta final para morrer nosso tempo, você está correndo, que está conseguir alongar muito, então você bem dá uma pausa para ouvir mais uma música, às vezes música tem como tema Bem Trandili, de Iane Gonçalves, então não também ouvir essa música ali, não está pedindo nós técnicos que estão nos bastidores também desse programa, para desse live, para pôr essa música ali, Bem Trandili, de Iane Gonçalves. Fechado dentro de mim, com correntes tudo quebrado, preso na labirinto, criados nas pensamentos, num mundo livre com portas trancados, janela aberta, mas preso para grades, olho aberto, tá tenta odiar na sucuru. Passado que tá condenando, mesmo que juiz já libertando, escravo de minha culpa, que foi votado na profundeza, no silêncio da mata grita socorro, reclama para quem que pode libertar. Bem Trandili, bem libertando de mim, bem Trandili, bem Trandili, bem Trandili, bem libertando de mim, bem Trandili. Deus, bem libertão de mim.
Amém, amém. É um som muito inspirador também, Muito uma bom. letra muito inspirador de nós, mano, Yanni Gonçalves. Isaías, eu tenho alguém especial que acompanha esse live ali, que é Silene, tá bom? Oh, Samanda. incrível, sim. Exato. Então, eu te agradecer tudo nós que está saudade papá, ok? Oh, obrigado. Exato, então eu te agradecer a todos nós que se acompanham nessa live, do está aproximando da reta final. Hoje nós estamos nessa terceira temporada de lives de acima, direcionado a produtores e técnicos de som, onde que o objetivo é promover nossos produtores, a conhecer também esses trabalhos na cima, despertar interesse de nós músicos para a importância de produção musical, incentivar e encorajar músicos a investir num trabalho com mais qualidade. Se calhar qualidade é a coisa que mais não fala dela ali nesses poucos minutos de nossa conversa, onde é que eu só a necessidade de não só a igreja, mas também individualmente, aquilo que nós está fazendo, não fazer com qualidade para que não poder honrar o nome de nosso grande Deus. Gisela Andrade também fazer um comentário ali, é muito bom formar mais jovens na área de música, porque é bom para a igreja, exato, é bom para a igreja e é muito bom para honrar e engrandecer o santo nome do nosso Deus. Há necessidade de não trabalhar essa questão de investir sem medo, né? Tanto no recurso humano quanto no recurso material, para que a música possa ter qualidade no nosso seio da Igreja Adventista e não só. Portanto, não sabem para a reta final de cima que já falamos. Agora eu queria perguntar a nós o seguinte, na nossa opinião, qual é que é os maiores desafios que você está enfrentando, que se calhar eu não falo dele, né? Mas para ficar mais pontuado ali, qual é que é os maiores desafios que você está enfrentando nessa questão de sonoplastia na Cabo Verde, especificamente que é a nossa realidade. Não quero saber se nós tem contato com outra realidade de países lá fora e onde é que nós podemos partilhar também. Esperamos assim, para acho que alguém se fazer chamada, né? Ok. Então, qual é que nós está considerando os maiores desafios que você está enfrentando na tocante a essa área de sonoplastia ali na Cabo Verde e Moquim Francês? Nós temos contato com a diáspora também, fazendo uma comparação, qual é que é os maiores desafios? Isaías pode responder, depois Samuel te dá complemento. Portanto, repito outra vez que a palavra não ouvi muito direito, assim. Qual é que Qual é seria o maior desafio? maiores desafios que você tem enfrentado na área de sonoplastia ali na Cabo Verde e também se, por exemplo, nós vai outro país fora, que nós tem contato com outra realidade, qual é que seria esse desafio que nós não tem enfrentado nessa questão, nessa área ali? Bom, Beyoncé fora, então, por exemplo, na América, a qualidade de sons que tem lá. E o maior desafio é que ela é para nós como cabo-verdianos, como igrejas, para não investir, porque só muitas vezes havia um trabalho na igreja para ter uma qualidade de som, para ter um bom, como pode falar mais, boa música para ouvir. Então, muitas vezes, está trazendo referências, mas não acaba de ouvir, né? Muitas vezes eu estava na igreja e ouvi um som horrível mas que ela é mais irreverência que você traz para a adoração. Então, muitas vezes, o desafio é que para não custa sempre na qualidade. Não trazer para que por conquista mesmo pessoas com boas qualidades de materiais e, sobretudo, uma hora nós que está fazendo campanhas evangelísticas e também está fazendo também concertos musicais. Tem que buscar nessa qualidade de som para que realmente não for conquista também pessoa. Muito bem. E não está passava Samuel, se pode complementava. Ok. Bom, antes de falar, desculpa, dar um pontinho atrás lá rápido, Comentário último. Um comentário que vão fazer lá. Que é para que o mundo está a fazer, a hora que está a fazer esse festival, a hora que está a fazer essas coisas lá fora, está a fazer bem feito. É uma coisa que me está falando sempre na igreja, não tem que fazer coisas de qualidade, não tem que fazer boa apresentação, não tem que preparar antes para que não tenha um bom programa na igreja, no geral. Porque se não fazer coisa mal feito, quando pessoas está bem primeira vez, isso está bem massa. Se não tem um som mau, pessoas que
também primeira vez que também mal, se usa estrutura bagunçada. Então a igreja não deve investir nessa área e não deve procurar fazer coisas de qualidade. Mas que o pastor Venâncio está falando, cristãos devem postar para excelência, né? O pastor Venâncio gosta de essa expressão e ele está falando sempre, na qualquer área de vida. E na igreja não deve ter uma boa qualidade de som, porque o mundo está a fazer algo bom lá fora. Agora, se não está a fazer coisas direito, tinha um jovem lá fora, tinha pessoas lá fora, está a procurar algo diferente, mas se não bem tudo está bagunçado, para ter qualidade, eu só falo, não, lá no mundo está melhor, então não fica no mundo, né? Então não deve apostar na qualidade. Deus é um Deus de ordem, um Deus de qualidade, Deus está criando todas essas coisas bem feitas. Então não deve esforçar um bocadinho. Agora, vou fazer uma pergunta. Qual é que é os maiores desafios que nos está enfrentando na área de sonoplastia ali na Cabo Verde? E se eu tiver contato também com outras realidades de fora do país, qual é que seria que os desafios que nos está enfrentando? Ok, já não fala ali exatamente, já falou um desses, mas permiti-me passar em assistente, porque ele está respondendo mesmo, mas permitem que ele, por favor. Ok, está à vontade. Ivan, seja bem-vindo mais uma vez, está à vontade daquela opinião ali, qual é que tu chama que os maiores desafios que nos está enfrentando ali na área de sonoplastia ali na Cabo Verde, e não só também, se eu tiver contato com outra realidade, qual é que é os desafios? Bom, que o maior desafio que nós enfrentamos na sonoplastia ali na Cabo Verde é alguém perito na área e equipamentos. E deixa-me falar uma coisa ali. Permite-me falar que é o seguinte, que na igreja não tem gente engajado na certas profissões. Tipo, na igreja não tem gente que é eletricista, é pedreiro, é serralheiro, é técnicos de algumas áreas, mas nas áreas de som, nunca tem alguém. Porque nas áreas de som também é uma área profissional, mas nas áreas nunca tem alguém. Mas seria bom nas áreas nos espiar que é alguém que é amante da música, que é alguém que toca algum instrumento, que é alguém que gosta de música, que é alguém que tem um ouvido para música, porque na área de som que ele é mais que te prevalece, alguém que é amante da música, porque na área de som mais é música, na área de som para ter um bom sonoplastia, alguém que conhece música, conhece som. Mas a mim ingressar nas áreas de som por causa de música, mim é um tocador, de tocar violão, mais ou menos, de tocar baixo, a minha instrumento mais que tocar baixo. Mas me ingressar nas áreas porque queria explorar nessa área maneira como está regular os instrumentos, regular quem está a cantar, regular se migra. Por isso que eu me ingressar nessa área, acabar para descobrir que tinha um certo talento para essa área. Algo está a chamar para essa área, porque muito frequentar certas igrejas, muito moda no YouTube. No YouTube, muito pesquisa certos vídeos sobre som. Muito vi aquela qualidade de som. E tentar assimilar naquele que tu fazes. Por isso, como dizer, tentar explorar alguém que mais para a área de música. Alguém que tocar, alguém que gosta de cantar, alguém que tem ouvido para música, para ter uma melhor qualidade de som na igreja. É isso. Sim, obrigado, Ivan. Muito no ponto. Luta perceber ali que é necessário mesmo investimento. Acho que é o irmão Felisberto Conceição que põe uma palavra lá que já resume tudo aquilo que nós estamos falando ali. Investimento, tanto nos recursos materiais quanto nos recursos humanos. Nós estamos a fazer esse live ali, nós estamos a perceber que há necessidade de dar mais atenção a essa área ali. E para que você está hoje a live, hoje eu gostava que nós partilhava ele com, se calhar, com o nosso pessoal que está na igreja, liderança da igreja, há necessidade de ter uma equipa para poder dar atenção a esse aspecto ali. Então, assim, se promover nesse sentido ali de fazer-nos refletir e mudar para que algo possa acontecer de melhor na música. Então, eu tenho mais um comentário ali de acima que fala ali. Resumo: sensibilidade e mudança de mentalidade, investir em recursos materiais e humanos de qualidade, preparar-se bem com devida antecipação,
prezar pela boa apresentação e apostar na excelência para a honra e glória de Deus. Ok, acho que resumo de acima ali já fala tudo aquilo que nos estava a tentar decifrar ao longo de nossa conversa, mas ainda eu tenho mais uns duas perguntinhas antes de não terminar. Agora eu queria perguntar para nós, como que nós estamos hoje papel de acima como que nós estamos hoje aqui acima que é a Associação de Compositores, Intérpretes de Música e Músicos Adventistas, como que nós estamos hoje aqui podia contribuir nessa área ali para melhoria de tanto produção musical e não só de adventistas na Cabo Verde, na diáspora, nesse momento atual, futuramente, qual é a visão que nós temos de acima? Quer saber se nós temos acompanhado o trabalho de acima, mas a ideia é valorizar a música de matriz cristã e valorizar a identidade de matriz cabo-verdiana também. Então, queria ouvir para nós, de forma bem resumida, qual é que nós estamos a chamar papel que acima pode desempenhar nesse sentido. Ou que conselho que nós podemos dar também, ou sugestão que nós podemos deixar para cima. Isaías, pode? A mim, como é a minha primeira vez que tenho que acompanhar este programa, é a primeira vez, mas para o que recebe desse roteiro, de entrevista, nós não devemos juntar muito para dar nossa contribuição, porque é algo atrativo, muito bom, porque realmente nós, músicas, os valores devem ser feitos, deve dar uma contributo para esse grande setor, porque é um valor muito, muito provável e nós devemos tudo dar esse contributo. Eu acho uma atitude muito bom e que mesmo que nunca tenho acompanhado esse programa, mas minimamente se concorda com então, e que tudo nós não abraça essa causa. Ok, Sams, qual é a opinião de nós sobre o papel de acima nessa área? Bom, e para falar a verdade, eu desconhecia acima, né? Até se entrar em contato com a mim, porque me passado a conhecer. Mas eu achei interessante porque assim te ajuda a conhecer a realidade de cada igreja. Ali, você representa a igreja de Sales, você representa a igreja da Praia, está falando um bocadinho de realidade, está falando de nós ali, e quando pessoas te assistem, isso é a realidade, e tu começa a mudar também a mentalidade, tu acredita que pessoas te interessam e ajuda a igreja que ele que conseguir um bocadinho adquirir, sobretudo, equipamentos. Mas nós não temos um bom equipamento, graças a Deus, assim, foi adquirido, foi doado, né? Foi pessoa que teve ali, é a realidade, e doa. Então, acredita que é através de acima, pessoas que estão a assistir, conseguiu olhar, não conseguiu dificuldades que outras igrejas têm, e Deus está falando que nós devemos louvar com o nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro, né? Então, pessoas que têm condições de ser tesouro, podem ir daquelas igrejas que têm necessidade, porque um bom equipamento te ajuda e muito bem na evangelização. Então é a papel de cima nesse sentido ali, te ajuda a levar essa realidade nas igrejas para outras pessoas. Ok, Samuel, já me pega na última pergunta, no último comentário ali de boa, que tu já também para a próxima e última pergunta. Qual é que você chama a relevância de música na pregação do evangelho? Será que música tem alguma relevância na pregação do evangelho? Com certeza, porque pouquíssimas ou muitas conhecer alguém que gosta de música, né? E música é algo que também chega com tudo alguém. Então, quando não tem uma boa música, e eu também que gosto sempre na campanha, já mencionei isso, era para falar aquela hora, mas tempo às vezes que dá para falar tudo. Minha coisa na campanhas que gosta, então querer ter uma boa qualidade de som. E talvez não tenha saído para campanhas assim desprevenido, sem prevenir, sem espiar qualidade de som, sem espiar equipamentos como deve ser. E se nunca tem uma boa apresentação e a música, se estiver de qualidade, não tem problema, porque a maioria de pessoas é amante de música, e a maioria de pessoas aprecia música, e a maioria de pessoas está a ouvir quando é uma música de qualidade e quando ele tem qualidade. E quando ele é de qualidade, não interessa quem está cantando, ou se é igreja ou não, tudo pessoas está para ouvir. E não tem experiência de muitas pessoas que converter por causa da música.
Exato. Antes de fazer a última pergunta para Zan, queria para nós pôr aquele técnico para pôr que os últimos comentários ali também, que isso está ajudando nesse diálogo ali, nessa entrevista, para não poder entender. Não queria hoje o comentário de Gisela, seguido de Marques e Daniel Brito. Vai por ordem. Gisela fala assim, por exemplo, eu estou em Portugal já a frequentar algumas igrejas, tem vários jovens que são formados para mexer nos aparelhos, e muitos são músicos e outros que cantam, e há muitos que não cantam nem tocam, mas são formados nesta área. Nós imagina. A nós, se usa aquela atitude ali, ou aquela estratégia ali, ter pessoas formadas na área, mesmo que canta ou mesmo que toca, então vai ajudar bastante. Então, a Gisela já deu contribuição por realidade fora de Cabo Verde, que nós também não podemos adotar. Vamos ao próximo comentário. De nosso irmão Marques Carlos. Verdade, se para o mundo está investir e fazer música bem feito, então não imagina nós que cria música para exaltar ser mais importante de toda a humanidade. Mas cá não copia mundo a ponto de fazer o que esta faz e sim usa tudo que esta usa. Exatamente. Não copia que as coisas boas que eles têm que investir em materiais, em recursos humanos, para poder ter algo, para poder exaltar esse talento, e nós vamos fazer isso para exaltar o nome de nosso grande Deus. Acho que o último comentário de Daniel Brito, ok? Minha mano, Daniel Brito, ok? Daniel fala assim, investir em recursos humanos é o melhor caminho. Geralmente nas igrejas tem o costume de colocar alguém no som só para desligar, ligar, desligar, aumentar o volume e diminuir. Olha, aquela é a realidade de muitas igrejas. Porém, a qualidade do som é mais do que isso, por isso tem que formar sonoplasta para cada igreja. Olha, Daniel falou tudo e Eliseu está falando que ele vai para a igreja devido à música, e do saber que tem tantas pessoas que vão para a igreja devido à música. Então, o que nós estamos percebendo ali? Há necessidade de não aprimorar, há necessidade de não investir, há necessidade de não trazer qualidade para que o nome de Deus seja honrado e exaltado. Nós já não chegamos praticamente na reta final, está praticamente sem tempo. Então, Mano Zá, queria a última pergunta. Tu precisa mesmo de um técnico de som? Então, entende? Se tu precisa mesmo de um técnico de som, depois de tudo isso que a gente não falar, é evidente, tá fica a resposta, mas não queria para nós ela assim, direto. Não precisa, normalmente não precisa, assim, são formados, mas não acaba de mencionar, formados, pessoas mesmo que da consciência, mesmo para uma pessoa, porque não tem só na igreja, mas para ter alguém que sabe mexer, que sabe fazer algo, tipicamente mesmo. Então, precisa ter só formar naquela. E o recurso também. Ok. Então, olha, não te agradecemos, mas antes de terminar, não quero falar uma novidade. Essa temporada de live de acima, dirigido a produtores e técnicos de som, sabem terminar em grande com uma ação bem prática que acima se está promover, que é uma formação destinada a tudo técnicos de som das igrejas adventistas, tanto na Cabo Verde como na diáspora. Então, essa é uma estratégia prática como forma de contribuir para que ajude igrejas, no sentido de tem algum conhecimento mais técnico e ajuda também pessoas da igreja, liderança e não só, e tudo que a gente está trabalhando para poder despertar interesse e poder investir nessa área ali. Então, eu também divulgar mais informações sobre isso, nos acompanha canal de acima nas redes sociais, não está divulgar isso, e eu espero que isso também seja uma ação prática que também ajuda a igreja. E restando então só agradecer nossos convidados especiais que nos teve hoje, bastante conhecidos de muitas pessoas, Samuel Brito, da Igreja de Espargos, e Isaías Pinto, da Igreja de Plató, que tem estado a trabalhar de forma voluntária, se não pode falar assim, nessa área de música, mas com muita vontade, com muito engajamento.
e nós te agradecer e nós te pedir que Deus abençoe nós, continua a abençoar nosso trabalho, nosso ministério que nós está a fazer, que tudo aquilo que nós está a fazer, com certeza também ser recompensado e nós te perceber que se nós tiver a oportunidade de aprimorar de forma profissional, sabemos que nós está a fazer isso e então só nós te desejamos sucessos no nosso ministério e acima de tudo que Deus seja honrado e exaltado na nossa vida. Você se escreveu alguma coisinha, alguma mensagem final antes de não encerrar? Últimas palavras? É que não vai com força, se já não pega nesse assunto, mas se não se coopera para isso vai avante, então não tem que cooperar, não dá nossa colaboração. Ok, tá certo. Sams, qual é que é a ideia, Leon? Últimas palavras? Nunca sabe, acho que Samuel perdeu contato, né? Mas fica ali nós agradecimentos de forma especial e, sobretudo, agradecer tudo nós que esteve acompanhando no nosso Facebook, onde é que nós damos comentários, onde é que nós fazer partilhas das lives. Nós continuamos a identificar mais pessoas para que possam bem assistir depois, principalmente a liderança da igreja e não só. E eu também termino com a última música. Mas antes de não terminar com essa música, que o tema é Ama Também, de Samuel Lopes e convidados, não queria reforçar que está na terceira temporada de Acima, onde que nós entrevista produtores e técnicos de som, que é para não poder saber mais como que não poder utilizar essa área, que não poder fazer nos bastidores, para não poder ter melhor qualidade de música. Eu te pediria também que nos divulga Acima nas nossas redes sociais, nos partilha a live de Acima, e está no Facebook, no Instagram e no YouTube, no nosso canal, e do trabalho para manter contato, ok? Então, Isaías, não te agradecer, não também fica com a última música e na sequência não também live, tá bom? Então, música okay. Ama Também, Samuel Lopes e convidados. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos, Jesus, vem pes mundo, tem que amar. Vamos, Jesus, vem pes mundo, tem que amar. Se não esperar, você vai para céu. Não tem que buscar Deus. Se não esperar, você vai para céu. Não tem que buscar Deus. Não tem que amar também. Não tem que amar também. Não tem que amar. Não tem que amar também. Não tem que amar também. Não tem que buscar Deus. Não tem que amar também. Não tem que amar também. Nós tudo tem que amar. Não ama. Deus que não ama. Jesus é fonte de amor, Coelho Tama. Jesus é fonte de amor, Coelho Tama. Diabo para Paulo pensa, mas Jesus é que Tama. Diabo para Paulo pensa, mas Jesus é que Tama. Não tem que amar também, não tem que amar também. Não tem que amar, não tem que amar também, não tem que amar também. Não tem que buscar Deus, não tem que amar também, não tem que amar também. Nós tudo tem que amar. Jesus é fonte de amor, Coelho Tama. Jesus é fonte de amor, Coelho Tama. Diabo para Pablo
Jesus, é aquele que te ama. Chamo para o pensa na Jesus, é aquele que te ama. Tu tem que amar também, tu tem que amar também. Tu tem que te amar, tu tem que amar também, tu tem que amar também. Tu tem que buscar Deus, tu tem que amar também, tu tem que amar também. Nós tudo tem que amar, tu tem que amar também, tu tem que amar também. Tu tem que te amar, tu tem que amar também, tu tem que amar também. Tu tem que buscar Deus, tu tem que amar também, tu tem que amar também. Nós tudo tem que amar. Amém? Que não pode amar cada dia. O amor daquele que não ama, não conhece a Deus. O amor de Deus é amor. Ok, então restando inicia essa nova semana com essa mensagem, não tem que amar também, sobretudo não está fazer tudo para Deus, mas sobretudo que nunca esquecer nunca de aquele amor que Ele está pedindo para trazer para nós semelhantes. Então essa é a mensagem que está ficar nesta tarde de sábado ali na Cabo Verde, sabendo que em outros lugares sábado poderia terminar. E então, Duta Franhoso, muito obrigado. Isaías, valeu por ter persistido conosco ali na live. Obrigado pelo convite. Exato, que Deus possa continuar a abençoar o ministério, família, trabalho e tudo. E para nós convidados também, então, eu queria agradecer a nós também por ter estado conosco, para nós tudo comentário que nós fazer. E Samuel que consegui entrar, perder contato conosco, mas fica ali nosso agradecimento. E então, acima, está voltando no próximo sábado com mais um convidado especial. Nós fica atento na nossa página, nos divulga e que, acima de tudo, Deus seja honrado e exaltado. Então, feliz semana a todos. Até o próximo sábado. Ok, muito obrigado.